Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui dando continuidade à jornada de agroecologia, políticas, ações e movimentos. Eu sou Nazareno Campos, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de Geografia. Nós damos continuidade, então, à atividade da jornada de agroecologia, políticas, ações e movimentos, que é uma parceria da Universidade Federal de Santa Catarina com um amplo conjunto de entidades, ONGs, movimentos sociais, fóruns, redes, institutos, cooperativas de produção, comercialização e crédito. A jornada tem como objetivo proporcionar o debate sobre os benefícios da agroecologia para o meio ambiente e para as condições de vida da população no campo e na cidade. O seminário de hoje versa sobre o tema Biodiversidade e Bens Comuns dos Povos e Comunidades Tradicionais, que evidencia a importância histórica e atual que essas populações têm em relação à biodiversidade, à agroecologia e aos inúmeros e variados sistemas agroflorestais. Essa atividade ela está sendo transmitida pelo Facebook da Jornada de Agroecologia e dos demais parceiros e idealizadores do evento. Passará um link, eu lembro bem, para todos os participantes, passará um link nos comentários do Face para a lista de presença, pois a partir desta lista de presença será enviado por e-mail, a posteriori, o certificado. Posterior ao seminário, assim que termina o seminário, há um pequeno intervalo entre 19 e 21 horas, haverão 2 rodas de conversa sobre o tema. Uma dessas rodas será experiência com comunidade de agricultores em terras de uso comum e com comunidade quilombola. A segunda roda será experiência de extrativismo entre comunidades tradicionais caboclas e cafuzas. As inscrições para participação ainda estão disponíveis na própria jornada, na própria jornada. Como ementa do tema, do tema que está hoje sendo colocado, como se caracteriza a contribuição dos povos e comunidades tradicionais à manutenção da biodiversidade e as inúmeras experiências agroecológicas por esses evidenciadas. A relação entre a agroecologia e extrativismo e os inúmeros e diferenciados usos comuns dos recursos naturais, seguindo lógicas socioculturais de vivência e trabalho que sobrepõem o coletivo em relação ao individual. As correlações entre normas e direitos consuetudinários e a agroecologia. Bom, teremos aqui hoje 2 convidados, para dar sequência ao seminário. Esses convidados terão 20 minutos cada um, no total de 40 minutos, então durará esse tempo nessa mesa. Após os convidados falarem, teremos, em média, 30, um pouquinho mais de minutos para o debate. Então, quem estiver interessado a fazer perguntas, comentários, que o faça, então, pelo chat, e a gente repassa, então, para os nossos convidados responderem. Então, o primeiro convidado nosso é o professor Ricardo Cid Fernandes. O professor Ricardo, ele é formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
É mestre em Antropologia Social pela Universidade de Cambridge e doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente, o professor é pesquisador da Universidade Federal, pesquisador e professor da Universidade Federal do Paraná, com experiência na área de antropologia e com ênfase no estudo de sociedades tradicionais, indígenas e quilombolas no sul do Brasil, atuando principalmente nos temas relações interétnicas, etnohistória, política indígena, etnologia, territorialidade tradicional e estudos de impacto socioambiental. Por sua vez, o segundo convidado, Natal Maiante, é formado em Pedagogia pela Universidade Comunitária de Chapecó e Agronomia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. É mestre em Manejo do Solo pela UDESC e doutor em Agroecossistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi presidente do Centro de Estudos de Promoção da Agricultura de Grupo, CEPAGRO, em Florianópolis, e presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho Santa Catarina. Atualmente, Natal Maiante coordena a Comissão Permanente de Produção, Abastecimento e Alimentação Saudável e é coordenador do projeto no Centro Vianney de Educação Popular. Tem experiência na área da agronomia, com ênfase em agroecologia, atuando principalmente nos temas agricultura familiar, agroecologia, sistemas agroflorestais, extrativismo, conservação pelo uso, desenvolvimento rural e cooperativismo e educação popular. Então, na sequência, os convidados vão fazer a sua fala. Convidamos, então, inicialmente o professor Ricardo Cid Fernandes. Então tá, né? Muito obrigado, professor Nazareno. Muito obrigado, professor Natal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. E vamos lá, né, para mais uma apresentação. Tentar deixar uma mensagem, assim, que atenda, né, o que seja, assim, perto das expectativas das pessoas. A minha fala hoje, vou concentrar sobre aquilo que eu mais estudei, mais estudo e continuo estudando como professor pesquisador da Federal do Paraná, que são os grupos indígenas Caigangue. Então, eu resolvi intitular, vocês estão com uma apresentação aí, eu vou passar ela, vai ser uma fala rápida, porque temos o tempo contra a gente aqui. Mas depois a gente conversa e qualquer dúvida a gente... Enfim, eu deixei essa apresentação também com a organização, vocês podem ter ela depois. O nome que eu dei para essa fala é esse: Natureza como categoria da biodiversidade, da sociodiversidade e da cosmodiversidade caigangue. Tá? Então, eu dividi essa fala em 5 momentos ali, né? A natureza como distribuição territorial e construção da paisagem, natureza como objeto da conquista, natureza como categoria no mito e no ritual, natureza como confinamento e exploração do indigenismo oficial, natureza como identidade. Vocês vão ver que é uma fala que trata mais de história, e mais que tudo, para a gente ter um panorama dessa sociodiversidade e como essa sociodiversidade convive com a biodiversidade e como a falta de sociodiversidade faz com que a gente tenha essa ameaça à biodiversidade. Essa é a conversa toda, se tivesse que resumir, seria isso, né? Sem sociodiversidade, nada de biodiversidade. Então, só para começar, uma coisa muito rápida, dizer que a distribuição territorial dos Caigangue no sul do Brasil está relacionada à distribuição das araucárias. Aqui à esquerda, vocês têm um modelo de distribuição das florestas sem a presença de sítios arqueológicos, e aqui, onde há a presença de sítios arqueológicos, são evidências de que os Caigangue construíram paisagens. Essas evidências estão distribuídas em vários lugares, nas terras mais altas aqui do Planalto Meridional Catarinense, fronteira com o Rio Grande do Sul, em outros lugares também, mas falamos disso mais tarde, são esses grandes sítios anelares, e eu mostro que tem uma ocupação de 3 a 4 mil anos antes do presente, que se estendeu até a chegada do Caminho das Tropas. Então, essas estruturas anelares dos Caigangue antigas, junto com as casas subterrâneas, conviveram com os tropeiros em algum momento e chegaram enfim,
disputaram territórios. Atualmente, os caigangues estão tentando retomar esse conceito das casas subterrâneas nas suas aldeias. Algumas aldeias estão fazendo isso. E passando rapidamente aqui, que só esse... E essa distribuição dos caigangues, ela, de certa maneira, coincide com a distribuição das araucárias. Não é uma coincidência aqui, é uma ação proposital humana desse manejo dessa espécie, né? A araucária é o centro da vida ritual caigangue, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, onde está aqui à esquerda, nós temos a mancha verde, que é o mapa da distribuição de araucárias, e os pontos vermelhos, onde são as terras indígenas caigangue hoje. Né? E aqui também, muito rapidamente, que não temos tempo de tratar disso assim, mas precisaria uma aulas e aulas para a gente tratar, mas há uma coincidência entre o território caigangue e o território das araucárias. E essa coincidência não é uma coincidência, há um convívio, há um manejo, há uma gestão, há uma biodiversidade gestada na sociodiversidade. Bom, mas a natureza, além desse mundo pré-colonial, pré-conquista, ela é objeto da conquista. Assim como se conquista território, se conquistam naturezas e se conquistam pessoas. Esse aqui é um mapa do interior do Paraná, o Rio Iguaçu, né? Aqui é a colônia, aqui Curitiba, né? Aqui assim Curitiba, Vila de Curitiba, até o interior, até Guarapuava, Rio Tibagi. E esses primeiros, no século XVIII, esse momento da conquista, foi um momento que tem assim, um episódio único, né? Que é que são esses retratos, a pintura desse encontro, né? Quando a expedição do tenente-coronel Afonso Botelho se encontrou com os caigangue lá no interior, lá em Guarapuava. E aqui nós temos a natureza retratada, os índios retratados e os índios e o encontro, né? O encontro que está em questão aqui é a cena do encontro com toda a sua dramaticidade, né? Que como vocês vão ver, os índios são vestidos, os índios tem um chefe e um bando que segue o chefe, e assim o retrato é absolutamente desproporcional, o encontro, né, com homens armados de um lado e os índios do outro, e tudo mais. E só também, mais uma vez, aqui já temos a figura de um padre, né, do padre depois vai ser o Francisco das Chagas Lima, que vai chegar lá. E esse encontro, 1770, estou falando para vocês, 250 anos atrás, esse encontro gerou um grande conflito, né, que também foi retratado aqui nessas telas, que foram perdidas durante um bom tempo, estavam em posse do Marquês do Pombal. Mas essa natureza foi conquistada, né, essa natureza foi domada, e junto com conquista de um território, conquista de uma natureza e conquista de um povo, né, como se os caigangue fossem se curvar a presença dos conquistadores. Não foi exatamente o caso, né? Porque a presença caigangue sobrevive até hoje e não dá mostras que vai desaparecer. Então a natureza como objeto da conquista e colonização, passei rapidamente ali, me deter agora um pouco mais da natureza como uma categoria no mito e no rito caigangue. Isso aqui talvez vai nos levar para um mundo mais interessante, para um mundo mais bonito, como se fosse contar a história a partir de outro ponto de vista, né? Então nós temos um mito de origem caigangue, que vai nos falar dos irmãos do primeiro tempo, que houve uma grande enchente e que toda a terra ficou inundada e que as saracuras foram reunindo os galhos que estavam boiando para recompor a superfície da terra, e dessa terra refeita pelos animais surgiram os dois irmãos, que são os irmãos Camé e Cairu, surgiram de dentro dos buracos que tinham na terra. E eles são os heróis culturais caigangue que dão nome às metades exogâmicas, clânicas exogâmicas. E esses irmãos culturais, falando dos animais aqui, o cachorro começou a latir. Esses irmãos culturais, eles criaram o mundo, né? Então, a onça, Camé, por exemplo, foi uma criação do Camé. E o Camé tinha o poder de criar animais durante o dia, o Cairu o poder de criar animais durante a noite. E uma vez que o Cairu viu que Camé fez a onça, um animal forte, grande, perigoso, Cairu resolveu fazer um animal forte, grande, perigoso também para se opor, para equilibrar. E começou a fazer um bicho grande, com patas grandes, com uma boca bem grande e mãos grandes. E só que foi amanhecendo em algum momento ali, ele foi se atrasando na construção desse animal. E acabou que estava amanhecendo um pouquinho antes de amanhecer, ele pegou um graveto, aquela boca grande, que ele queria fazer uma boca para um animal feroz, acabou botando um gravetinho naquela ponta da boca e disse: tu que ficou mal
formado, tu vai comer formiga. E aí surgiu o tamanduá. E assim vai, os heróis culturais foram criando um mundo. A araucária é um ser camé também. O cedro é um ser cairu. E essa pertencimento clânico, ele está distribuído né, na organização social caigangue, no ritual de culto aos mortos, nos nomes, nos casamentos e tudo mais. Então a natureza, ela é um elemento do mito e é um elemento do rito. Os elementos do rito, principal ritual aqui, eu separei alguns só para a gente ter uma noção de como a natureza é um objeto e, ao mesmo tempo, um sujeito dessa condição indígena. Né? Então, não há diferença aqui entre biodiversidade, sociodiversidade e cosmodiversidade, estão fundidos aqui. Então, o objeto ritual por excelência no culto aos mortos, caigangue, é o araucária. O araucária, eu convivi com pessoas que diziam, aquela araucária é minha, quando eu morrer vai ser feito o ritual para mim com aquela araucária. Aquela está reservada para mim. Derruba a araucária, escava na araucária um coxo, né, coloca dentro desse coxo uma bebida com mel e água, deixa aquele coxo ali fermentando, deixa aquela água, aquele líquido fermentando, passa, e aí temos os fogos rituais, né? Faz fogos com carvão faz fogos com nó de pinho, ou faz fogos com sete sangria, ou com cedro, toda uma ciência, um saber relacionado ao tipo de combustível. E com o carvão do nó de pinho, tu pinta os que pertencem aos camé, pinta com a marca do nó de pinho, o que pertence aos cairu, pinta com a sangria. As rezas, durante os rituais, são rezas que imitam os animais, os guias espirituais, que são os animais. Então, as rezas, já vou mostrar uma imagem para vocês que mostra isso, as rezas como imitando os animais. A dança imita os animais também, né? As rezas inspiram, né? São inspiradas no que os animais fazem ou não fazem. As danças são imitações dos animais, o lagarto engraçado, por exemplo. Os cantos são imitação dos bichinhos do mato e os instrumentos são feitos de taquara e chocalho e porongo. A comida é o bolo de milho, a carne da caça. E a política desse ritual é de juntar várias pessoas. Não se faz ritual só entre os mesmos. Ritual não se faz só entre iguais. Rituais se faz com pessoas de várias comunidades. Isto aqui é uma imagem de 1938, um desenho que foi feito por está lá no Museu do Paraná, com a descrição que um índio fazia de como era o ritual. E vocês veem que quem está dançando são animais, como se fossem os homens que estão dançando ali, são incorporações desses espíritos animais que estão dançando à volta de uma araucária. E toda uma cosmologia em ação, em operação aqui. Então nós temos, isso aqui são imagens do ritual que eu acompanhei em 96, 7, 8 eu acompanhei o ritual, e é um pouco a marca de como essa riqueza cultural acabou ficando desprezada e oprimida e sem espaço de realização nesse mundo agrobusiness, desenvolvimento agroexploratório do Oeste, né? Isso aqui é um cemitério indígena que está sendo visitado porque é um culto aos mortos, precisa fazer todo esse trabalho junto aos animais, os bichinhos da natureza, araucária e tudo mais, para visitar os mortos. Então, essa é um cemitério cercado por um cultivo aí avassalador, né? E são um pouco dramáticas as imagens, mas a situação é dramática, né? Então, há o que ser colocado aqui, né? Aqui um pouco uma foto antiga. Mas falei um pouquinho, então, bem rapidinho do lado pré-história, desse momento da conquista, a natureza como um mito e como rito. Agora, a natureza como um recurso de exploração. O que vocês estão vendo no mapa aqui, os mapas à direita, são as terras indígenas demarcadas hoje. Essas terras foram demarcadas, e junto com essa demarcação de terras foi estabelecido um programa político do Estado brasileiro de exploração dessas terras e dessa condição indígena. Então, nós temos lá o Serviço de Proteção ao Índio, né, que nasceu no Ministério da Agricultura, né, hoje está no Ministério da Justiça, mas andou pelo Ministério do Trabalho, passou pelo Ministério da Guerra, voltou para a Agricultura. Então, a história da questão indígena na institucionalidade brasileira mostra o tipo de relação que a gente tem com esta sociodiversidade, com este
né, modo de ser, com esses conhecimentos. Agricultura, trabalho, guerra, agricultura, justiça, e está lá na justiça hoje. E além dessa organização do espaço, da condição indígena no Estado brasileiro, a gente tem uma implantação de um sistema radicalmente diferente daquele que eu vinha falando dos mitos, né? Que são imagens do posto de indígena em Chapecó, e como ao longo do tempo elas foram sendo dobrados, né, por toda uma política de transformação do índio em agricultor, de superação da condição indígena. Então, são imagens da década de 40 que vão mostrando, né, como se dobrou uma natureza, como se converteu uma natureza de araucárias e seres, e cosmos, e sociodiversidade, numa natureza de uma unidade produtiva no Oeste, né, e com isso se transformou o índio num empobrecido, né, enfim, um subcidadão brasileiro. Passando rapidamente aqui uma imagem muito forte, que são os balseiros do Rio Uruguai, né, e os índios participaram disso. Eu ouvi vários relatos de pessoas que foram parte das tripulações aí, né, que acompanharam, índios velhos, né. E aqui uma imagem, então, que são as imagens das madeireiras na terra indígena Chapecó, que na década de 60, 70, foram responsáveis por a extração de, estima-se, mais de 80 mil araucárias. Né. Bom, então, a riqueza, a condição indígena, a diversidade indígena foi convertida numa ação de Estado aí controladora. Temos os efeitos das retomadas caigangue, que são um fenômeno que precisa um seminário só para ele, muita conversa, porque os índios não desistem, e aí eu precisaria muito mais tempo para falar aí com a propriedade que esse assunto merece, mas enfim, a partir dos anos 70 tem toda essa opressão, ela vai ter um turning, vai ter uma virada, o jogo vai virar um pouco, e os índios começam a se recolocar no cenário das decisões da gestão da territorial, criando muito problema para o Estado brasileiro. Mas aí, então, chegar aqui, né, eu sei que eu estou chegando aos 15 minutos aqui na minha fala, eu queria, então, agora, depois desse panorama rápido, um pouco histérico aqui, né, dessa velocidade da internet, tomei uma aguinha aqui, convidar, então, para olhar esse mapa aqui, que é uma imagem de satélite do Google, natureza como identidade étnica, biodiversidade, sociodiversidade e cosmodiversidade. Sustentabilidade, o papel de cada um na sustentabilidade. A ideia aqui é convidar a olhar esse pedaço de Google aqui e olhar este pedaço de Google com essas marcaçõezinhas que eu fiz. Né? Esse pedaço de imagem de satélite, aqui a gente tem a cidade de Curitiba, essa mancha urbana aqui, Ponta Grossa, nessa mancha urbana, e o que nós estamos vendo aqui são manchas de biodiversidade, né? E essas manchas de biodiversidade, vamos nos aproximar um pouco mais aqui, assim, vamos aproximar dessa daqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo é terra indígena Ivaí, isso aqui é terra indígena Queimadas, Mococa, Marrecas, isso aqui é Marrecas, terra indígena Marrecas, perto de Guarapuava. Isso aqui é terra indígena Mangueirinha, isso aqui é terra indígena Rio das Cobras, isso aqui é terra indígena Nonoai, isso aqui é terra indígena Guarita. Então, não é coincidência que vamos ver um pouquinho mais perto, só para ver o que é terra indígena. Essa terra indígena foi originalmente demarcada com 30 mil hectares, fenômeno do Estado brasileiro, hoje ela tem 7 mil hectares, mas se a gente aproximar mais esse mapa, não vou fazer isso aqui, a gente vê o que é qualidade ou biodiversidade aqui e o que é biodiversidade aqui. Se a gente olhar aqui, o que é terra indígena, a aldeia está aqui, né? Aqui tem uma outra aldeiazinha, fora da terra indígena, dentro da terra indígena. Mangueirinha, floresta de araucária que resiste no oeste catarinense, aqui, fora da terra indígena, são áreas de cultivo, plantação, municípios aqui, né? Coronel Vívida, tudo mais. Nonoai, na Rio da Várzea, terra indígena Rio da Várzea, terra indígena Guarita. Tá? Então, fica aqui o convite para pensar o que se fez, o que se faz com a população indígena, o relacionamento entre povos, o relacionamento entre projetos de territorialização, né? E como a conquista, a opressão da conquista é sobre um território, é sobre um povo, é sobre uma biodiversidade,
é sobre uma sociodiversidade, sobre uma cosmodiversidade. Né? Então, o convite aqui é pensar, olhar a diversidade como riqueza para a multiplicação e para multiplicação e qualificação disso que a gente chama de diversidade. Então, falei mais rápido do que eu gostaria, né? Isso é bom falar mais calmo, nós estamos aqui nesse mundo da internet. Muito obrigado pela atenção. Esse PowerPoint está com o pessoal da organização, tem algumas referências bibliográficas ali que vão tratar um pouco dessas coisas da arqueologia, né? Desse aspecto todo histórico, né? Desses temas da territorialidade contemporânea. Interrompi o meu compartilhamento, voltei para cá, aqui estou. Falou! Obrigado, gente. Correria aqui, mas aí passei a bola. Obrigado, professor. Muito interessante esse tema que o professor colocou, né? Falando de biodiversidade, e como é interessante essa relação dessas populações e povos tradicionais com a natureza e com a terra, né? Uma coisa muito interessante. E esse exemplo que o professor colocou, que justamente onde está muito mais cuidado, né, a biodiversidade, é onde tem essas reservas indígenas. Eu lembro que também no Paraná, a professora Cecília Louensar, ao trabalhar com os povos faxinalenses, ela comentava na sua obra claramente que onde a floresta de araucária está mais protegida eram justamente onde haviam os faxinais, onde essas populações viviam. É o que mostra essa riqueza de cuidado com a natureza por essas populações que continua ocorrendo. Então, agora, na sequência, então, passamos a palavra ao Natal para fazer suas colocações. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para essa atividade, esse seminário na jornada. Sempre bom fazer um debate sobre um tema desse, que normalmente, eu acho que isso é bem importante de citar, o tema da biodiversidade e povos e comunidades tradicionais não é que não figure nos debates da agroecologia, mas ele é um tema que fica normalmente em segundo plano. Então, esse debate foi colocado num seminário em 2 rodas, e ele me parece que dá a importância que esse tema tem para a questão da agroecologia. Essa que é a primeira lembrança. E a minha apresentação, a minha fala, vai ao encontro, daquilo que está colocado nos objetivos ali da jornada, né, de pensar em contribuir para as políticas públicas voltadas para o tema, e também para discutir um pouco a relação meio ambiente com as condições de vida da população do campo, especialmente essas populações. O professor citou um caso de uma etnia indígena. Eu vou ser mais genérico e depois, mais no final, eu vou entrar na minha praia, digamos assim, ou seja, na minha floresta, que é a araucária, né, e com uma população local que eu trabalho aqui há muito tempo, no Centro Vianney, que são os caboclos, que tem uma descendência direta de indígenas, né? É uma população que, na minha opinião, e eu acho que os números comprovam isso, conserva a natureza e se utiliza dela de maneira mais harmônica que, normalmente, outras populações. Então, voltando à questão específica dos objetivos e tal, primeira questão que eu gostaria de levantar é a questão da importância territorial e estratégica para a conservação da biodiversidade, a manutenção do conhecimento tradicional que as populações tradicionais têm. Isso tudo que o professor Ricardo salientou para a população caigangue se reporta para outras populações também. Os quilombolas, os caboclos, né? Todos eles têm uma série de contribuições que vão para o mundo da cosmologia, mas também para o mundo
da ciência, digamos assim. Não se faz ciências do nada. Então, muito do que os pesquisadores têm feito é baseado em conhecimento tradicional, certo? E esse conhecimento, ele é um conhecimento que foi acumulado por inúmeras gerações. Nós temos populações tradicionais, indígenas, né, que estão há milhares de anos aqui. Inclusive, expandiram a araucária, como foi colocado aí. Então, isso é fruto inclusive a nossa paisagem, ela é marcada por isso, ela não existia dessa maneira, isso é uma construção antrópica também, certo? Então, é bem importante a gente salientar esse tipo de coisa, de que o conhecimento e a biodiversidade que hoje é explorada e de maneira, às vezes, desarmônica, ela é fruto, inclusive, da domesticação e da semidomesticação de algumas espécies que a população tradicional é que fez esse trabalho, inicialmente, é claro, né? Os dois exemplos, que foram, um exemplo que foi citado aí é o da araucária, depois eu tenho os números da araucária, né? Mas a erva mate hoje é o nosso principal produto florestal não madeireiro do Brasil. Quem que domesticou, ou semi-domesticou a araucária? Foram os indígenas. A mesma coisa foi a araucária. Então, essa questão da relação estratégica da conservação da biodiversidade e a manutenção do conhecimento e o tamanho das áreas e a importância delas para a manutenção da biodiversidade são extremamente importantes. Então, eu pediria para o Alex mostrar aquele mapinha ali das unidades de conservação no estado. Você pode fazer isso, Alex, por favor? Então, eu sei que é muito difícil de enxergar esse mapa, mas esses pintadinhos aí, verde, vermelho, né? Eles são todas unidades de conservação. Tem umas que estão já demarcadas e uma parte significativa delas que não está demarcada. Para a gente ter uma ideia, essas são as unidades de conservação no estado de Santa Catarina. Dá para ver claramente que elas são, em número, bastante grandes, mas em área elas são pequenas. Ou seja, boa parte das unidades de conservação do Estado, elas ainda não estão demarcadas, uma parte significativa delas são particulares, certo? Ou seja, tentando resumir a conversa, uma boa parte da conservação da biodiversidade, ela se dá no nosso estado pelo uso, ou seja, está em propriedade privada. Se a gente não tiver um uso adequado nas propriedades privadas, não vai ser as unidades de conservação que vão conservar os ecossistemas. Pelo menos isso está claro no mapa ali, ó. Se a gente for ver, a gente vai ver aí que elas são, em número e em área, muito pequenas. Eu peguei um dado aqui, no nosso caso aqui do Planalto Serrano Catarinense, são os 18 municípios aqui do território, nós temos 3,68% do nosso território sobre o regime de unidades de conservação, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Isso é muito pouco, certo? Então, para quem quer que a gente tenha um processo de conservação da nossa biodiversidade, tem que partir do pressuposto de que as unidades de conservação são um elo importante, mas as propriedades privadas, que uma parte significativa delas estão na mão de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, são extremamente importantes para manter a biodiversidade, a agrobiodiversidade e a sociobiodiversidade. Então, esse é bem importante a gente salientar. Outra coisa a gente não cair. Pode tirar um mapa ao favor, Alex? Eu acho que isso é só para a gente ter um panorama. Outra coisa bem importante é a gente ter um cuidado para não entrar no caminho, né, de que as áreas de conservação, elas são áreas que, vamos dizer assim, elas não deveriam ter, ou deveriam ter um uso muito restrito, ou mais ou menos restrito. Isso é uma discussão muito, muito complicada. Nós estamos agora sobre a égide de ter o nosso parque nacional aqui de São Joaquim vai ser privatizado. É uma questão de dias aí para ele ser privatizado. Então, a gente tem que ter um cuidado extremo
quando a gente está discutindo essa questão, porque existe uma divergência enorme entre os conservacionistas estrito sensu, né, que não podem ver população dentro de unidade de conservação, e aqueles que acham que não deveria ter nenhum tipo de unidade de conservação. Então, a gente precisa fazer esse debate, esse debate é urgente. Eu sou da turma que acho que devem existir unidades de conservação sem a presença humana, mas eu acho também bastante importante que a gente tenha regras e tenha muito claro essa discussão de que unidades de conservação de uso sustentável, elas precisam e devam ter incentivos por parte do Estado brasileiro. Senão, nós vamos ter bastante problema com relação à conservação e ao uso dessas áreas. Também tem que levantar a questão do reconhecimento e da formalização dos produtos e de políticas públicas que a gente tem no Brasil. Nós temos uma política que, bem ou mal, ela existe, que é a política dos produtos da sociobiodiversidade. Nós temos vários produtos da sociobiodiversidade que têm, inclusive, preço mínimo, mas essa política é muito pouco usada, quase não é utilizada, certo? Ela é praticamente uma política que, assim, poucas pessoas, ou melhor, poucas pessoas têm acesso e, aí, além de terem pouco acesso, ela é uma política que tem muito pouco recurso financeiro. Nesse caso aqui da política pública, da PGPM-BIO, que é uma política que muita gente nunca nem ouviu falar, ela tem hoje, 2020, ela tem algo em torno de 20 e poucos milhões de reais. Isso não é praticamente nada para o tamanho do Brasil, né? Então, eu acho bem importante a gente linkar essa nossa conversa com as políticas públicas. Eu vou fazer menção a essa discussão várias vezes. Estava olhando aqui a importância de também a gente fazer uma discussão sobre uma outra questão bem importante, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, certo? Essa política vem linkada junto com o decreto 6040, que é um decreto, por ser um decreto, não é lei, né? Então, é uma coisa que qualquer presidente da República pode mexer, mas é um decreto importante, que fala sobre e reconhece muitos povos e comunidades tradicionais, esquece outros, então tem esse problema também, mas ele tem princípios e objetivos bastante interessantes que acho que a gente tem que incorporar na nossa discussão de agroecologia, né? Talvez eu queime a língua aqui, mas eu acho que é bem importante dizer que as comunidades tradicionais, elas têm contribuições muito importantes para a agroecologia, extremamente importantes. E aí não é desmerecer quem faz agricultura orgânica ou agricultura, vamos chamar assim, uma agroecologia mais de escala e de mercado, onde se planta commodities agrícolas, né? Ou muita hortaliça e frutas e tal. Não tenho essa pretensão de fazer uma discussão alongada sobre isso, mas eu acho bem importante a gente dizer assim, que boa parte dos sistemas agroflorestais que existem no Brasil, e em Santa Catarina também, são sistemas que são manejados por populações tradicionais. No último censo agropecuário, de 2017, os respondentes desse censo, que foram todos os agricultores, e aí eu não sei se as populações tradicionais também foram ouvidas, acredito que sim, 20 mil propriedades do Estado de Santa Catarina disseram que tem sistemas agroflorestais nas suas propriedades, nas propriedades privadas. Isso é um número bastante importante para ser citado, e acho que a gente tem que qualificar melhor isso, conhecer melhor esses ditos sistemas agroflorestais que estão no nosso censo agropecuário. Existe uma expressiva área territorial que está sob o controle de povos e comunidades tradicionais. Eu não saberia dizer quanto,
Mas se a gente for olhar nos mapas, olhando unidade de conservação, que tem, sob o regime, unidades de conservação que são, vamos dizer assim, ligadas a reservas extrativistas, a áreas indígenas, a reservas extrativistas, que eu já comentei, e também sobre agricultores familiares que também são extrativistas, é um número bastante interessante também, certo? Eu já citei também como contribuição a domesticação e semi-domesticação de várias espécies. Aqui o professor citou a questão da araucária, no nosso caso aqui também tem a goiaba serrana, a bracatinga, a erva mate, que são todas coisas que a gente utiliza no dia a dia, como o porongo, que a gente toma chimarrão, uma série de coisas, e que a gente tem que dar o reconhecimento a essas populações. Também queria citar que essas populações são o berço de muitas manifestações culturais e de conhecimentos ecológicos. E aí eu vou citar um exemplo que muita gente conhece e que às vezes não faz a conexão, e eu acho que é importante a gente fazer essa conexão, que nós aqui no estado de Santa Catarina, no estado do Paraná também, viveu em torno de 100 anos uma guerra que se chama Guerra do Contestado, e toda a tradição do terço cantado, das tradições de São João Maria, as benzeduras, tudo isso faz parte da nossa cultura e faz parte do nosso processo de reconhecimento cultural que existe aqui. Então, essas coisas todas, elas têm uma origem, têm todo um conhecimento acumulado. Só para vocês terem ideia, em Itaquaruçu, há quase 100 anos atrás, era uma metrópole que tinha 20 mil pessoas, certo? Então, acho que a gente tem que reconhecer isso. Também quero citar, assim, que no caso do extrativismo, da erva mate e o pinhão, então, a erva mate é o primeiro produto extrativo brasileiro, em termos de escala, de volume, sabendo que muita erva mate hoje é plantada, mas mais ou menos metade é extrativismo, ou seja, não foi plantada por nenhum colono, foi plantada pelos indígenas, pelos caboclos aqui da região, foi manejada por eles. E também, no caso do pinhão, né, o pinhão é o quarto maior produto extrativista brasileiro, que tem milhares de famílias que vivem do extrativismo de pinhão. Sem falar aí no butiá, no palmito jussara, todos os pescadores de água doce e de água salgada, que também são extrativistas, que também são populações tradicionais, que habitam o Estado e o Brasil, e que labutam diariamente na questão da produção de alimentos, e que hoje não são reconhecidos como agricultores ou extrativistas ecológicos. E por que não são reconhecidos? Principalmente porque o nosso sistema de, aspas, certificação, ele é um sistema elitista, né? Muitas dessas espécies, dessas populações, não têm o reconhecimento da agroecologia porque não tem uma certificação. Estamos tentando trabalhar nesse sentido, né? No caso da rede Ecovida, depois eu vou mostrar o nosso manual sobre extrativismo aí, tá? Como é que a gente está começando a reconhecer esses trabalhos e poder, inclusive, dar uma identificação para eles. Apesar que, claro, tem muitas populações que têm identificação, que têm seus próprios códigos, suas próprias certificações e tal. Então, em termos de dificuldades, eu levantaria, primeiro, isso é para o pessoal da organização aí que está lidando com políticas públicas, já que esse é um seminário que quer discutir políticas públicas. A primeira questão é o acesso a políticas públicas, né? A primeira delas é a PGPMBio, que é a Política de Garantia de Preços Mínimos da Sociobiodiversidade. Essa é uma política pública que existe, mas que pouquíssima gente acessa, certo? Diz a lenda que tem 25 milhões para essa política pública para o Brasil inteiro, certo? E, normalmente, o pessoal não usa esse dinheiro todo aí, esse recurso. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar como fazer isso.
Outra coisa é o crédito oficial. O tal do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ele é pouco acessado por essas populações. Primeiro que elas normalmente não têm formalização da coisa, certo? Às vezes não tem documento da terra, às vezes não tem um contrato de arrendamento feito, a sua comercialização não é formal, não tem nota, não tem documento, certo? E isso faz com que a gente não tenha índices técnicos, né? Não tem como a gente fazer um projeto do PRONAF utilizando, por exemplo, qual é o teu indexador? É pinhão. Bueno, mas quando é que o senhor planta de pinhão? Não, eu não planto pinhão, eu colho pinhão. Mas como é que é a sua produção? Eu tenho que ter indexadores, e aí o Banco do Brasil, as cooperativas de crédito, elas engessam isso. E aí fica difícil de acessar o crédito. Uma outra dificuldade é o acesso à terra e aos territórios, né? Isso é uma questão que foi levantada pelo professor ali, né, o Ricardo, e é uma questão histórica que tem que ser um dia resolvida, certo? Outra coisa é a articulação entre a política nacional de sociobiodiversidade, a política de agroecologia e produção orgânica e os povos e comunidades tradicionais. Não há um link, ou o link é muito mal azeitado entre essas três políticas aí que existem, certo? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito para fazer isso acontecer, certo? Especificamente, no Estado de Santa Catarina, eu desconheço DAP extrativista, que é um documento que precisa para quase tudo na agricultura, né? Por que não tem? Não sei, acho que é uma questão que a gente tem que discutir com os sindicatos da agricultura familiar, com a CONAB, com a EPAIRE, com todo mundo, para ver como é que a gente faz para que agricultores e extrativistas acessam a DAP e possam, inclusive, chegar a utilizar algumas políticas públicas que eles podem ter acesso, certo? Uma outra coisa importante é a gente reconhecer, uma dificuldade é o reconhecimento da contribuição dos povos e comunidades tradicionais na agroecologia, até mesmo no ponto de saída agora, está se discutindo uma instrução normativa no Ministério da Agricultura sobre extrativismo. Mas a gente sente, assim, que essa instrução normativa, a que existir, a que provavelmente vai ser implementada, ela não consegue fazer uma conexão boa com as populações tradicionais. Então, eu acho que é necessário fazer essa conexão. Eu pediria aí eu esqueci o nome agora, acho que é Alex, mostrar ali o nosso manual do extrativismo, por favor. Então, eu não vou passar o manual, eu só vou apresentar ele de maneira muito clara, muito breve. Esse manual aí, ele tenta, né, articular um pouco esse mundo dos povos e comunidades tradicionais, que são normalmente extrativistas, né, com uma rede de agroecologia a qual eu pertenço, inclusive, para a gente normatizar, aspas, qualificar e poder chancelar, se eles quiserem, é claro, o trabalho de extrativismo sustentável que acontece aqui não, no território, aqui pelo menos no sul do Brasil, onde as normas são menos rígidas. Eu acho que a gente tem que entender que acordos verbais têm validade, e normalmente são acordos verbais que o pessoal faz, e não acordos registrados em cartório, essas coisas todas, certo? Então, esse manual aí, ele ajuda no processo de orientação e tal, de qualificação, para que a gente tenha a possibilidade de incluir mais gente no processo da agroecologia de maneira mais formal, certo? Eu diria assim que, eu não sei como é que está o tempo, se eu já estourei, mas a ideia é um pouco... Já está no final, não está? Está no final? Então tá. Passando a régua, então, eu fui muito pragmático nas coisas. Eu acho que a ideia era a gente apresentar assim, uma série de coisas que
angustiam quem está na ponta aqui, e é o meu caso, eu, apesar de trabalhar com pesquisa, fazer pesquisa acadêmica, eu lido bastante com a população mesmo, lá, com a turma lá no campo. E essa oportunidade de apresentar num seminário algumas demandas que vão aparecer, inclusive, na roda de conversa depois, a população cafusa, que é uma população tradicional, mais pessoal que faz o extrativismo de pinhão ali em São Joaquim, e eles vão trazer as demandas deles, vão dizer, nós estamos trabalhando aqui, queremos e somos agroecologistas, mas precisamos também de que estendam a mão para nós, para que a gente possa fazer a conexão entre a agroecologia, políticas públicas, né, e o dito desenvolvimento sustentável que todo mundo quer, mas que, às vezes, a gente acha que plantar com bastante adubo orgânico, em linha, com muita utilização de maquinária agrícola, tipo rotativa e tal, bom, isso é agroecologia? Eu também acho que é, mas fazer um trabalho de manutenção da biodiversidade, do conhecimento tradicional, fazer, por exemplo, extração de pinhão, de erva mate, também é agroecologia e precisa ser reconhecida, e precisa ser financiada, inclusive, certo? Precisa ser formalizada? Sim, precisa ser formalizada. Precisa ter PRONAF? Precisa ter PRONAF. E a gente, às vezes, não reconhece isso, e as políticas públicas, às vezes, elas estão muito distantes. Fecho por aqui, agradeço o convite, acho que a gente conversa um pouco agora, e tal. Acho que eu coloquei algumas pimentinhas aí para a gente acalorar um pouco o debate. Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição. Obrigado, Natal, nós é que agradecemos, professor Natal, professor Ricardo. Eu estou olhando aqui os comentários do chat, na verdade, até agora não apareceram propriamente perguntas, mas estão presentes aqui nos comentários Mara Ubeda, o Clóvis Improta, o Rui Ricardo Luz, que está aqui colocando como brilhante as colocações do professor Natal e do professor Ricardo, o Márcio Cruz, Adriano Standilau também presente, o Ruimar Escorteganha, o professor Clécio Azevedo, também aqui parabenizando o professor Ricardo pela sua palestra, a Vanessa Ferreira, também parabenizando, Clóvis Improta colocando aqui, parabéns ao professor Ricardo, trabalhei com os caigangues em Xanxerê, aprendi muito com eles, inclusive ele coloca que tinha um caigangue, o Avelino, que era auxiliar dele, agropecuário, digamos assim, né? O professor Pedro Uquizai, também presente, a Érica Sagai, colocando como é importante as políticas públicas que atendam às demandas das comunidades tradicionais. E, novamente, o professor Clécio, comentando, parabenizando também ao Natal. Temos aqui também o Duan D'Ambros. O Duan, sim, faz uma pergunta ao professor Ricardo. Ele pergunta o seguinte: ainda que concordando plenamente que a biodiversidade está mais conservada dentro das terras indígenas, como o professor vê a incorporação deste conceito, biodiversidade, no discurso e prática dos povos indígenas, considerando que esta é uma concepção moderna ocidental e que nas cosmologias indígenas dificilmente a natureza é entendida dentro desta concepção. A concepção da biodiversidade cria campo político, uma sinergia importante entre movimento e etc. E tal. Então, o professor Cid quer fazer um comentário? Vou comentar, agradecer a pergunta e dizer que é pergunta muito oportuna. Primeiro, lembrar, no começo do século passado foram feitas políticas de proteção de terras indígenas, de povos indígenas, proteção e confinamento, foram confinados em áreas.
Mas e com toda a violência que eu tentei retratar ali, e eu não falo em nome dos caigangues. Eu tenho alunos que fazem doutorado, caigangue, e eles falariam isso com a vivência deles, e é outro discurso, e muito mais interessante às vezes. Mas o meu ponto aqui é destacar, uma política deu um resultado. 120 anos depois, está lá, tem um pouco de mato que sobrou lá, porque os índios, de alguma maneira, colocaram ali uma barreira. A tradição caigangue é uma tradição de luta. Então, a luta caigangue segurou aquela floresta em pé ali. Então, as políticas dão resultado no longo prazo, e a demarcação e a proteção de territórios de comunidades tradicionais é uma política fundamental, urgente para os próximos 100 anos, 150 anos. Se a gente fizer agora um exercício de futurologia daqui a 150 anos, o que tem aqui? O que nós temos? É o tabuleiro, tá? Como é que esse litoral vai acontecer? Litoral norte do estado de Santa Catarina, litoral sul do estado de Santa Catarina. Então, demarcar agora é assim, a urgência urgentíssima. Discutir agora, estamos atrasados, mas estamos discutindo, tem que ser discutido. Então, a ação aqui é fundamental. E a ação só se faz com a luta e protagonismo do ator ali, né? Tem que ter o cara do movimento social, o cara do debate lá. Então, esse ponto que demarcar é fundamental. A pergunta do Juan D'Ambros, perfeito. O conceito de natureza é um conceito desenvolvido, um conceito ocidental, né? Ele vem ali do iluminismo, a natureza. E o conceito de cultura também, né? Tu não vai encontrar em comunidades aí uma tradução direta para isto aqui é cultura. Geralmente é tradição, é costume, é assim, enfim, é o nosso costume. O que é a cultura? São essas abstrações do Ocidente, elas servem para uma determinada ciência. Então, essa conversa, essa sinergia, essa aproximação, a gente vai encontrar em alguns projetos do discurso político indígena. Os índios se aliam, às vezes, a discursos ambientalistas. Na Amazônia, muito mais do que no sul do Brasil. No sul poderia ter uma articulação boa aqui. Né? Tem uma aliança ali, a Aliança dos Povos da Floresta, por exemplo, é um movimento que tem ali um ambientalismo enraizado, e as comunidades indígenas estão enraizadas, e aí se juntam ali e descobrem uma maneira de falar sobre essa concepção de proteção ambiental. Né? Como em outros momentos descobrem maneiras de falar sobre o índio endinheirado, né? O índio capitalista, que também é uma dimensão que está aí exposta. Então, eu acho que a resposta seria destacar que tu achou um bom ponto, que a natureza realmente é um conceito nosso, e que a conexão com a perspectiva indígena, do meu ponto de vista, vai se dar em projetos específicos. Lá no projetos de reflorestamento, em Mangueirinha tem isso, né? Projeto de manejo daquela floresta que lá está. Então, ali, a experiência vai dando para eles uma espécie de conteúdo para esse conceito natureza enquanto política. Mas enrolei que respondi, né? Vamos combinar, mas certo. É um caminho de conversa. Natal, né? Quer fazer algum comentário também? Mesmo considerando outras populações tradicionais além da indígena? Eu acho bem importante a gente salientar o seguinte, de que uma das coisas até que a gente conversou, Nazarena, a importância de que, culturalmente falando, existe uma biodiversidade cultural gigante, e a gente não pode, de maneira nenhuma, prescindir disso. Né? Se a gente for olhar todas essas populações tradicionais que a gente pode elencar, que são inúmeras, começando com os açorianos, que eu acredito que possam ser reconhecidos como uma população tradicional, apesar de eles terem vindo dos Açores, né, e terem se fixados na ilha de Santa Catarina ao longo da do litoral, e subindo a serra, nós temos muita coisa interessante, e que são conhecimentos que estão agregados à cultura dessas populações, certo? Ao que a gente pode dizer assim, que é um conhecimento tácito. E isso, para a agroecologia, é extremamente importante. Como é que se faz pesca no litoral de Santa Catarina tradicional? Bom, existe um conhecimento articulado. Como é que você faz para conservar determinadas espécies, utilizar determinadas espécies para que elas não sucumbam? Bueno, os exemplos são inúmeros de conhecimento que essas populações têm. Se a gente for olhar ao longo da história, a exploração madeireira da araucária foi um extrativismo insustentável da madeira. Agora, se a gente for, por exemplo, observar nos últimos 50, 60 anos como é que os
caboclos da região serrana têm manejado a araucária para extrair pinhão, a gente vai ver que já é diferente. E aí, se a gente for olhar pelo mapa, pegar o mesmo mapa do professor e colocar aqui para a região, nós vamos ver que o que ainda sobrou de araucária no território de Santa Catarina, ele está localizado aonde? Nessas regiões onde que tem uma cultura cabocla. Ou seja, eles, de alguma maneira, conservaram a floresta e que mantém ela em pé e conseguem ainda tirar recursos financeiros dela. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito essas questões para que a gente possa, e aí, de novo, o pragmatismo, se utilizar de políticas públicas, né, saber que essas políticas públicas deveriam ser para todos e não só para alguns grupos. A gente sabe que tem grupos de influência bastante forte em políticas públicas, né, e que os agricultores familiares mais próximos vamos chamar assim, do colono, têm essa informação e dominam isso, enquanto que as populações tradicionais têm menos influência nas políticas públicas. Eu acho que essa conexão a gente tem que azeitar, melhorar, qualificar, né? E aí uma união dos povos e comunidades tradicionais, e aí um amplo espectro de aliança entre indígenas, quilombolas, né, deveria existir, né, para que a gente pudesse ter massa muscular, inclusive, para chegar nessas políticas públicas que, às vezes, elas existem, mas que o pessoal tem pouquíssimo acesso. Ok, vamos continuar aqui no debate, mas antes só um lembrete que nos próprios comentários aqui do chat está ali um link onde quem quiser, né, preenche com a sua presença para que depois receba certificado de participação nesse evento. Ok? Vamos continuar aqui. Então, o Clóvis Improta, professor Natal, ele diz aqui que é muito importante a temática explorada pelos dois professores, entende ser muito importante a apresentação do tema para ser discutido. E ele faz uma pergunta diretamente para o professor Natal. Como que o senhor vê essa proposta de privatização das reservas florestais? Eu não sei especificamente qual é a privatização que tu estás falando, mas, no caso, eu acho que nós temos uma grande unidade de conservação. Na verdade, a maior unidade de conservação do estado de Santa Catarina é o Parque Nacional de São Joaquim, que, diga-se de passagem, não é em São Joaquim. É em Urubici, em alguns municípios ali, não pega São Joaquim. De fato, há um processo de privatização daquela unidade de conservação, o que, na minha opinião, é um descalabro, né? Nós temos um parque nacional que conserva a maior área de araucária e campos de altitude do nosso estado, que tem belezas cênicas lindas, maravilhosas, que dá dicas passadas sob o controle do ICMBio, né? Mas que, de fato, na minha opinião, eu acho que vai ser um tiro no pé. Eu acho que uma empresa privada utilizar aquela área pode ser muito complicado. É fato também que o ICMBio tem pouca estrutura para tocar os parques. Então, a maioria dos nossos parques, e é o caso do Parque Nacional de São Joaquim, ele não está nem bem delimitado. Tem muita gente, eu conheço o Urubici de muito tempo, uma grande maioria dos proprietários não foi indenizado. Então, é uma coisa que é uma área onde tem muita contestação também, se a área é privada, se vai ser, se não vai ser, se vão pagar, não vão pagar. Então, é um barril de pólvora, certo? Eu, particularmente, acho que a privatização não é um bom caminho, certo? Eu acho que não vai ser interessante nem para a conservação das espécies, muito menos para a população local, né? Imagine uma grande empresa que vai pegar isso, provavelmente, que não vai ser uma ONG, não vai ser uma universidade, não vai ser
uma instituição filantrópica que vai pegar um parque para coordenar esse parque. Para quem que ela vai dirigir as visitações? Quanto ela vai cobrar? De quem ela vai cobrar? Qual é a propaganda que ela vai fazer? Então, de fato, para mim, é uma grande interrogação esse processo de privatização das unidades de conservação no Brasil. Ok, obrigado. Bom, a pergunta foi dirigida ao professor Natal, mas gostaria também de saber a opinião do professor Ricardo nesse sentido. Professor Ricardo? Eu diria que o tema me preocupa, enfim, como eu não entendo como como um parque vira um negócio numa região como São Joaquim, ou Urubici, não vejo como vira um negócio. Sei lá, em Camboriú eu vejo que um parque vira um negócio, mas ali eu não vejo. Então eu não faço a menor ideia do que isso pode acontecer. Então não sei exatamente, não consigo falar sobre essa política. Por que me preocupa? Porque eu fiz a demarcação lá do território da comunidade quilombola São Roque, né? Que está em sobreposição ao Parque Aparados da Serra Geral, e eles estão lá desde sempre, e a gente tem pilhas de documentos mostrando que eles estão lá desde sempre, que eles fazem o manejo daquela área desde sempre, eu digo desde 1860, mais ou menos, historicamente as famílias estão ali, e não conseguem conviver com a presença do parque, e agora o parque está em vias de ser privatizado também, né? Então eu tenho só preocupação a respeito desse assunto, e não sei não consigo pensar ele com clareza, só tenho preocupação. Não ajuda muito o debate, mas assim, é preocupação mesmo. E concordo com o professor Natal que falou, o ICMBio faz uma gestão ruim desses parques, né? De maneira geral, no Brasil, acho que sobra o Tijucas, do Rio de Janeiro, e o Parque da Tijuca e o Parque do Iguaçu. São os dois que têm, assim, digamos, um apelo de mercado. O resto, não, né? Mas, enfim, preocupação. Nós não temos meu comentário é nós não temos um conceito de mercado, desse ambiente. Nós temos um conceito de consumo de orgânicos, mas não um conceito de consumo de paisagens. Então, isso vai... Me preocuparia mais ainda se as pessoas pudessem usar essas áreas como aqueles compra de créditos de carbono, né, que tu usa aquilo para debater um dano que tu faz em outro lugar, que também talvez seja possível. Quer dizer, eu só vejo preocupação nessa área. Ó. Tu tá sem áudio. Sim. Opa, desculpa. Uma outra pergunta que cabe para ambos, certo? Porque não foi colocada dirigida a nenhum dos dois. A Iraci Lopes de la Rosa, ela pergunta como garantir a comercialização em feiras dos produtos excedentes de quintais produtivos agroecológicos que, na maioria, não têm a certificação. Pode começar? Pode ser, Natal? Pode começar. Então, de novo, né, existe um mundo da agroecologia, digamos assim, e existe um outro mundo, bem menor, na minha maneira de entender, que é o mundo da agroecologia certificada. E olha que foi feito, o Brasil fez um esforço tremendo, gigante, e aí eu me incluo nesse mundo de tentar chegar mais próximo daqueles que não estão, que não se sentiram contemplados pela legislação quando a gente discutia certificação auditada. E aí se criou a ideia de uma certificação participativa. E aí um exemplo é a Rede Ecovida, e nós usamos mais ainda, criamos as organizações de controle social, as famosas não, né? Muito pouca gente sabe, mas já existem várias, dezenas pelo menos, de organizações de controle social no Brasil, para tentar incluir gente, certo, no processo. Então, a pergunta que ela faz é exatamente essa, existe um mundo à parte de gente que faz agricultura ecológica, mas não se sente, ou pelo menos não conhece, esse mundo da certificação. Então, os dados, as informações que a gente tem,
eles são computados, porque ela deve ser um exemplo de uma pessoa que não tem certificação, certo? Ou seja, uma coisa que nós precisamos discutir na jornada é como é que certifica essa turma, como é que que se reconhece o trabalho de muita gente que faz agroecologia e que não tem certificação. Uma das saídas é a certificação participativa, então existem várias instituições que trabalham com certificação participativa, eu falei da Ecovida, mas existem outras, e eu acho que a gente tem que lançar a mão desse outro mecanismo, que é as organizações de controle social, que quem quer fazer venda direta, que é o caso dela da feira, podia lançar a mão desse mecanismo, que é um mecanismo bastante simples, a legislação nossa, nós conseguimos botar essa questão do reconhecimento das organizações de controle social para venda direta. Então, o caso dela é um caso típico de venda direta, que ela podia lançar a mão desse mecanismo e que a gente, claro, um dia pode conversar mais sobre isso, porque não dá para conversar sobre esse assunto agora, porque tem lá os seus detalhes e tal, mas eu me prontifico a mandar um material sobre esse assunto para a pessoa, se for o caso e tal. Mas isso é um exemplo claro da dicotomia que existe entre o mundo certificado e o mundo não certificado da agroecologia no Brasil. Ok. Quer fazer algum comentário, professor Ricardo? Não. Esse assunto realmente... Ok. Nós temos uma pergunta, então, aqui na sequência, direto para o professor. Vem do professor Clécio Azevedo da Silva. Ele diz o seguinte: gostaria de perguntar ao professor Ricardo se ele entende que a solução para combinar a proteção da biodiversidade com a modernidade. E ele até continua: veja o século XIX com suas experiências, invenções, expedições, etc. Muito mais próximo da natureza que a maioria das práticas da ciência na atualidade. Uhum. Será que perdemos a mão? Pergunta ele. Eu posso chamar a ajuda dos universitários para responder essa aqui. Essa aqui vai... Vamos dizer que a única coisa que podemos dizer... Só um minutinho, professor. Fala. Eu estou tendo algum problema com o som aqui. Está sendo geral ou não? A gente está te ouvindo bem. Ouvindo bem. Está tudo bem? Então tá. Pode continuar. Não, eu não vou longe. Eu vou dizer que chamei os universitários para responder a pergunta. A única coisa que, do ponto que eu ocupo, que a gente ocupa, é saber do que estamos falando, né? Então, isso é importante, ter uma base de dados boa, quem são essas pessoas, onde estão, o que protege, esses saberes, o que são. Acho que isso é um caminho que a gente, que no século XIX era mais claro, porque ele é desbravador, né? Então, tu pega, sei lá, Saint-Hilaire ou tantos outros aí, von Martius. Os caras andam e registram e fazem aquela enciclopédia do saber. Tem como é que é? Aquela possibilidade, o positivismo é uma possibilidade do século XIX. Hoje não é mais, né? E a gente não sabe o que fala, né? Então, eu sou professor do curso de Ciências Sociais, História, essa coisa toda, eu estou nas humanas, as pessoas não sabem que existem humanos faxinalentes, que existem humanos caiçaras, que existem humanos índios, Xoclen, Caigangue, Xetá. Os Xetá já foram extintos, desde que foram descobertos, década de 40, os Xetá vêm sendo extintos, né? Sistematicamente os Xetá não existem, sumiram, não, os caras não existem, eles existem. Então, saber do que estamos falando, acho que é um caminho que é o que podemos fazer para manter uma certa lucidez e pensar que a gente ainda tem uma mão para pensar essa combinação possível entre biodiversidade e modernidade. Só que eu faria a única correção, eu não falo de biodiversidade, que eu pouco sei disso, mas é diversidade, né? A diversidade, a gente tem que ter isso, saber disso. O que estamos falando mesmo? O que é mesmo que estamos falando? E é isso, e eu passaria a próxima pergunta difícil, eu geralmente digo uma só pergunta difícil por semana, né? Porque essa é bem difícil. Mas obrigado, Clécio. Obrigado, amigos. Natal, complementa aí, Natal. Faz um. Eu vindo do Clécio, você não podia esperar uma pergunta mole, né?
Mudo, Nazareno, mudo. Mudo lá de Nazareno, precisa falar. Nós não estamos te ouvindo agora. Deve ter vindo lá da central. Bom, escuta, o professor Clécio deve estar provocando um pouquinho, porque ele também está lançando agora uma pergunta para ti, ô Natal. Opa! Ele está dizendo o seguinte, ô Natal, trazer as cadeias extrativistas para o mercado seria a salvação ou o golpe de misericórdia? Já que você entrou com uma pimentinha, eu vou passar uma outra pimenta para ti. As cadeias extrativistas, elas já estão no mercado. Elas já se constituem num mecanismo de mercado. E se a gente for olhar o programa de bioeconomia do governo, esse governo que está aí, eles criaram e requentaram essa história dizendo assim, nós temos uma economia verde, fizeram toda uma história de falar sobre bioeconomia, então, aspas, vendendo isso para a população europeia. Olha, nós financiamos a economia verde no Brasil, a bioeconomia. E se a gente for olhar do ponto de vista prático, quem está fazendo isso e como é que está fazendo, a gente vai ver que tem commodities extrativistas. O açaí é uma commodity extrativista. O que a gente come aqui no sul, que vem de açaí do norte, já não é açaí. É alguma coisa parecida com açaí, né? Que tem lá traços de açaí, porque tem um monte de açúcar, certo? E um monte de outras coisas para ficar bom, ficar gostoso, ficar com o paladar que as pessoas gostam. Mas o açaí é uma enorme commodity brasileira, como a castanha foi há algum tempo atrás, como a borracha já foi há um tempo atrás, certo? Então, já estamos no mercado, como diz o outro, né? Infelizmente ou felizmente, eu acho que felizmente por um lado e infelizmente por outro, a gente vai ter que lidar com esse tema da comoditização, como o capitalismo incorpora esses produtos, essas cadeias extrativas, e como é que incorpora essas populações nesse processo. Esse é uma outra coisa, como é que a gente faz essa discussão. Então, o golpe de misericórdia, digamos assim, que tu coloca, ela é uma questão bem importante. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito bem com as populações para que a gente consiga entender os processos, né, e fazer com que a gente consiga extrair, no bom sentido, de forma sustentável, as melhores condições para que a população que usa esses produtos possa se beneficiar ao máximo dele. E aí tem uma coisa que se chama CDB, Convenção da Diversidade Biológica, que é um acordo que o Brasil assinou, um dos primeiros, acho que talvez o primeiro país que assinou a CDB no mundo foi o Brasil. E lá tem uma série de coisas muito importantes, e muito legais, diga-se passagem, de 92, que coloca lá uma série de regras para que as populações locais se beneficiem disso, mesmo nesse mundo sacana que é do mercado capitalista e todas essas coisas que estão imbricadas com a comodização dos produtos. Certo? Bom, a gente está meio já em cima do tempo, mas para continuar o debate, não tem mais como o tempo agora é suficiente, mas antes da continuidade das atividades ainda, lembrar a todos que na sequência, às 19 horas, tem a roda de conversa ligada ao tema, né, 2 rodas de conversa, como eu já comentei anteriormente, e que as jornadas não param por aqui hoje, elas continuam semana que vem, na terça-feira, com 2 temas: economia dos sistemas agroalimentares de base agroecológica e políticas públicas e agroecologia.
e no dia 3 de setembro fecha, então, a jornada com outros 2 temas: agroecologia e soberania e segurança alimentar e nutricional, e agricultura urbana e periurbana, da produção convencional à agroecologia, um desafio. Então, muito interessante, muito instigante, né, essa mesa. Gostei muito da participação dos professores, né, o pessoal também gostou, vários aqui parabenizando, né, continuam parabenizando a ambos. E então há um tempinho ainda agora, uns 3 a 4 minutinhos para cada um colocar, encerrando, né, as atividades, colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Professor Ricardo? Vou começar então, tá? Eu vou começar falando em cima dessa imagem aqui, que eu acho que é o que coisa importante que a gente traz, né? A imagem uma política do começo do século XX, com todo o limite dela, com todo um projeto colonizador. Ela foi convertida com a luta dessas populações num recurso que nos garantiu esses pequenos fragmentos de mata aqui. E se eu entrar dentro desse pequeno fragmento de mata, ali eu vou encontrar, de natureza, como o Ocidente fala, ali eu vou encontrar culturas. E essas culturas vão nos levar para uma riqueza, para saberes ali impressionantes, saberes sobre manejo, sobre cura, sobre usos medicinais, né, saberes religiosos. Isso tudo vai integrar isso tudo está mal integrado na nossa maneira de ver e pensar o sul do Brasil, de uma maneira geral, né? Parece que a população, essa que eu estou falando, é uma população estranha a nós. E não é uma população que nos trouxe, que fundamenta muito do que sabemos sobre o que é a natureza e os seus personagens. Então, chamar atenção para isso, né? Uma política deu certo, uma política olhou numa direção e acabou dando esse resultado, que é um resultado ainda tímido, né? Porque, afinal de contas, são pequenas essas porções de terra, comparadas com a mata de araucária construída, mas são guardiões, né? São os guardiões. Os caigangue também são guardiões da floresta. Então, agora, deixa eu ver, eu parei a interrupção, estou aqui de volta. Então, era isso, é só deixar essa imagem, deixa essa imagem e aí eu fico. Essa é a mensagem. Uma luta, uma política, um resultado para a biodiversidade, e ali dentro tem um saber e um modo de ser humano, um modo de ser social impressionante. E a gente tem que abrir os olhos para isso e interagir com essas pessoas e trazê-los, né, um convívio cidadão e tudo mais. Toda essa conversa da agrobiodiversidade dos indígenas na nossa mesa não chega. Eu moro numa cidade, não consigo comprar um pinhão indígena, e se compra uma cestaria indígena na cidade, eu compro de um índio que está em condições precárias de coexistência com esse mundo do mercado. Então, parar, pensar, saber do que estamos falando, e agradecer muito a vocês aí pela companhia, pelo papo bom, né? E a próxima vez eu já vou ter usado a minha maquininha de fazer a barba, tá assim. Obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Professor Natal, então. Então, eu queria terminar com uma imagem. Eu pedi para o Alex botar uma tabelinha aí para mim, ali, aquelas do pinhão, ali, para a gente dar uma informada no pessoal, já que a pergunta do Clécio foi nesse rumo. Eu estou apresentando ali para vocês uma tabelinha onde coloca aí de 2007 até 2017, praticamente 10 anos, algumas informações sobre a quantidade extraída, comercializada, os valores e tal. E a gente vê ali que não são valores que a gente, assim, pensa, pô, mas será que pinhão dá dinheiro? Não, pinhão também dá dinheiro, sabe? Então, do ponto de vista econômico, a gente pode ver que é interessante a renda que o pessoal advém desse produto, que é um produto que eu consigo apresentar assim, com maior clareza, que é com
com o que eu trabalho, renda bruta de 4 mil, 5 mil, 10 mil reais até, né, por extrativista. Então, eu acredito que o que está faltando para nós é, primeiro, valorizar a turma, certo? Ter políticas públicas que sejam voltadas, ou que esse pessoal tenha acesso, certo? E também articular essa turma aí, essas populações, para que a gente tenha condição de, ao longo do tempo, toda a expressão cultural, econômica, né, e ambiental que elas têm, possam ser absorvidas, possam ser entendidas pela população como um todo. Você imagina que essas populações todas, elas estão interagindo, primeiro com o mercado, interagindo com outras populações, né? E elas precisam desse reconhecimento. E elas já, hoje em dia, elas já se têm algum reconhecimento, mas elas precisam ser mais reconhecidas. E aí eu vou citar essas duas políticas públicas que eu acho bem importante a gente trabalhar em cima delas, já que essa jornada discute políticas públicas. Primeiro, a PGPM Bill, que eu acho que é uma política bem importante, e também essa questão dos povos e comunidades tradicionais, a política sustentável desses povos e comunidades tradicionais. São duas políticas que ficaram meio fora, interagiram pouco com a política nacional de agroecologia e produção orgânica. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa conexão. Fecho por aqui. Agradeço o convite. Acho que a gente teve um tempo interessante de conversa. Não conhecia o professor Ricardo, achei muito importante. Eu tenho um apreço especial pelas populações indígenas, aprendi bastante com o senhor hoje, achei muito boa a conversa. Vamos lá, vamos tocar. E depois tem 2 rodas de conversa, né, Nazaré? Sim, temos. Bom, o tema é instigante, como eu falei há pouco, pena que o tempo é pequeno, né? Cada situação que foi aqui provocada com as questões daria quase um debate, né? Enfim, povos e populações tradicionais, né? Populações tradicionais, elas são inúmeras no Brasil, no passado e no presente, continuam correndo, não é só indígena, não é só quilombola, a gente tem na Amazônia seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, no Nordeste, pessoal das Chapadas, né, e das Gerais, o fundo de pasto, os coqueirais, os cocais, todos, como as quebradeiras de coco, etc. E no Centro-Oeste também, os retireiros, lá do Araguaia, aqui no Sul, os faxinalenses, o Natal tem razão, e muitas características. Os açorianos também se identificam com a população tradicional, né? Tem os cafuzos, os caboclos, e em todas as situações, essas populações estão muito ligadas à biodiversidade e são altamente defensoras de uma sustentabilidade. Não apenas no discurso, mas na prática. Elas, na prática, são sustentáveis, né? Coisa que a gente esquece. E que, muitas vezes, os cursos mesmo, né, nas universidades, que estão ligados à temática, acabam absorvendo os discursos, né, de uma produção convencional, etc., e reproduzindo isso. E esquecendo esse outro lado. E esquecendo, inclusive, para se chegar na produção convencional, teve que ter todo um conhecimento que vem desse conhecimento tradicional, né? Enfim. Então, eu aqui agradeço plenamente a ambos, né, o professor Ricardo e o professor Natal, pelas brilhantes colocações que foram feitas. Também agradeço a presença de todos que estiveram, né, assistindo, e os comentários e as perguntas. Então, colocamos por encerrado aqui essa atividade, lembrando que ela tem continuidade agora às 19 horas nas rodas de conversa e continuidade também nos seminários da semana que vem e encerrando-se, né, já prevendo a possibilidade de ser presencial lá em abril com um seminário internacional, né,
seria, no caso, se for presencial, será em Chapecó, né? E que gerará possivelmente uma produção de vídeos, uma produção também impressa em livros, etc., sobre toda a temática discutida durante o seminário. Eu agradeço a todos, uma boa noite e não esqueçam, daqui a pouco tem as rodas de conversa. Muito obrigado. Valeu. Alô, tchau, tchau.